Então. Oi, seu Norman. Tudo bem, querido? Que alegria lhe ver, satisfação, nesse aconchego do lar, poder estar junto com o senhor na sua sala, conversando com o senhor. A voz que está meia baixa, eu gostaria que o senhor chegasse cada vez mais perto. Boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, está ótimo. O seu quadro aí está certo, tudo certinho. E vamos iniciar com uma prece, que eu vou pedir para o senhor fazer uma prece de abertura, como nós sempre fizemos em nossos trabalhos mediúnicos. Então, se quer ter a bondade, o carinho, a gentileza. Com certeza. Então, vamos nos envolvendo com o nosso Pai maior, com o nosso Mestre Jesus, agradecendo por estas oportunidades que temos de crescimento, de entendimento e de aprendizado. Basicamente, de aprendizado, o que vai nos ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento, que é a nossa finalidade pela passagem no planeta Terra. Então, somos gratos ao Pai, aos mentores, pedimos a presença deles, inclusive, para que nos orientem, para que nos ajudem nas respostas mais adequadas ao entendimento de todos que frequentam. E assim, gratos, então, pedimos a permissão para dar por aberto essa comunicação, essa live, essa egrégora que temos com nossos irmãos que frequentam o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, a nossa segunda casa, o nosso segundo lar, que nos acolhe, que nos dá todo esse suporte. Pedimos, então, a permissão do nosso Pai para darmos por início essa nossa troca de ideias, vamos assim dizer. Que bom, seu nome, adorei essa abertura e fiquei muito feliz pela qualidade que o senhor traz dentro dessa caminhada, dessa dedicação de muitos anos, nesse movimento espírita. E, então, vamos começar com algumas perguntas que já fizeram. Eu selecionei algumas para lhe fazer. Então, junto hoje conosco está o seu Otávio Rosa Malman. Então, vamos ver as perguntinhas que botaram. Primeira pergunta, senhor. Como ter atendimento no centro espírita nesse período da pandemia, no caso de obsessão? Bom, como todos sabem, com nossa casa fechada, né? Infelizmente o momento assim o requer, e faz-se realmente necessário que todos tenhamos consciência da necessidade desse isolamento, porque todos nós temos parentes em situação de risco. No nosso caso, que temos mais de 60 anos, somos de um grupo que é mais suscetível, e no caso de uma contaminação, as doenças pré-existentes são muito graves e podem agravar a nossa própria situação. Todos nós, como espíritas, sabemos que estamos aqui de passagem, mas também queremos aproveitar ao máximo esse tempo que nos é disponível, além do compromisso que nosso mestre nos traduziu, que temos de zelar pelo nosso corpo, pela nossa existência, porque no momento da nossa partida, ao nosso Pai pertence. Então, há necessidade do uso de máscara, do mínimo envolvimento social possível, para que possamos entender que em algum momento vai passar, isso vai se encerrar. Esse processo era esperado, ele é muito fácil de ser compreendido, principalmente pelos seguidores da doutrina espírita, mas não é por isso que nós vamos relaxar. Então, nesse momento que assim nos encontramos, desde que foi oficializado o fechamento da nossa casa, os atendimentos são feitos às quartas-feiras, das 21 às 21h30, por todos os trabalhadores, por todos os simpatizantes, se assim o quiserem, ao adentrarem a egrégora que se forma por todos esses que são envolvidos, e os atendimentos são conduzidos pelas equipes espirituais. A equipe espiritual, antes do início do trabalho, já sabe o que é necessário para cada um, o que cada um de nós está pedindo, por qual parente nós estamos pedindo, se é caso de saúde, se é caso de obsessão.
A equipe, muito mais organizada, com muito mais condições de evolução como nós, já está tudo preparado. Nesse momento que essa egrégora se forma, esteja onde estiver, nós somos pelo pensamento, os atendimentos são executados dessa forma. Então, desmistificando aquela situação material que nós temos, de misticismo, e de achar que precisamos estar um ao lado do outro para podermos executar qualquer trabalho em nome de Jesus. Nosso próprio mestre já nos disse que éramos deuses, né? Porque temos o poder divino. Nós temos o poder do pensamento, da energia, de mandar aonde ela quiser. Basta que nós queiramos, basta que nós possamos entender como esse processo funciona e todo o atendimento ele é executado. Porque alguns leigos ou iniciantes, assim vamos dizer, eles pensam que tem que estar dentro da casa, realmente é bom que estejamos. Quando nós estamos dentro da casa espírita, dentro do nosso CL, nós já adentramos a casa num outro estado. Né? Nós não entramos lá para brigar, para dissensão, para desavença. Nós já entramos dedicando aquele momento para o trabalho com a espiritualidade. Então, nós estamos isentos, vamos dizer assim, de malefícios, de pensamentos poucos construtivos. Porém, nesse distanciamento em que nós estamos, nós temos o mesmo potencial. E a equipe organiza todas essas necessidades e encaminha, porque é o nosso pensamento, eles leem o nosso pensamento, aquilo que estamos buscando, e nos envolve, nos auxilia, né, nos dá toda a condição de executarmos esse trabalho. Então, ele é feito da mesma forma. Então, tudo aquilo que nós buscamos, nós temos que entender que vamos receber aquilo que o Pai permitiu. Às vezes eu estou pedindo uma cura, mas o Pai sabe o porquê que a cura não chegou aí. Quais elementos precisam ser atingidos para o aprendizado, porém, ele vai nos conceder alguma coisa. Ou ele vai aliviar o sofrimento de um doente, ou ele vai intuir o medicamento que o médico vai prescrever, o próprio diagnóstico ele vai facilitar através das equipes espirituais, dos nossos trabalhadores que estão no mundo espiritual. Né? Aqui, no nosso caso, nós confiamos muito, porque conhecemos mais de perto a história do Dr. Bezerra de Menezes, mas temos tantos outros, né? Médicos, enfermeiros, cada um dentro da sua área, do seu entendimento, nos dando assistência. E a nossa fé que precisa trabalhar no entendimento de que isso realmente acontece, para que possamos enxergar os pequenos sinais. Que legal, muito lindo. Desculpa lindo. se eu me prolonguei muito. Não, isso aí mesmo, tem que ser assim. Eu vou só lembrar o pessoal que pode formular pergunta, a Candinha está do lado aqui, tomando nota, me cedendo quando tem perguntas aqui. E tem mais perguntas. As pessoas estão mais vulneráveis às obsessões nesse período da pandemia? Por quê? Realmente tornam-se mais vulneráveis porque esse período nos traz insegurança. Nos traz insegurança quanto à nossa própria saúde, nos traz insegurança, na maioria das vezes, financeira, né? Então, esse tipo de estresse, que hoje em dia chamamos dessa forma, ele nos deixa vulneráveis. Sempre nós estamos vulneráveis cada vez que nós nos envolvemos numa energia que não é positiva. Em alguns casos, até um certo pessimismo vai tomando conta do nosso estado mental e nós vamos nos deixando envolver e vamos ficando dessa forma vulneráveis, né? E a nossa fé também, o próprio Jesus já diz no Evangelho que ela é do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisinha muito pequena, e ela precisa ser aperfeiçoada e ser desenvolvida. Então, fazendo esse trabalho, nós vamos nos cada vez mais ficarmos isentos, talvez, do processo. Né? Vamos nos aliviando e vamos nos distanciando dessa necessidade de deixarmos de ser vulneráveis, de podermos nos tornar mais fortes em nosso próprio benefício. Porque chega um momento que nós ficamos tão fracos, tão vulneráveis, que aí ficamos suscetíveis da obsessão, né? Nos tornamos mal-humorados, pessimistas, descrentes, deixamos de sorrir, porque a nossa materialidade, a nossa forma material de ser,
nos leva muitas vezes a pensar que reuniões, festas, jogos esportivos, tudo isso que nós estamos tendo no momento, sejam o que nos satisfaz, sejam o que nos leva ao progresso, e realmente não são. São oportunidades que nos propiciam divertimento, né? Mas que chega um momento em que precisa ser, vamos dizer assim, podada, seja vedado por um determinado tempo, porque vai inferir naquele risco que nós temos de contrair uma doença, né? Pior do que contrair, eu acredito que seria ainda disseminar a doença, contaminar outros companheiros, por isso certamente afetaria o nosso estado mental com sentimento de culpa. Então, nós temos que estar conscientes disso tudo. Então, por essas condições da pandemia, além das necessidades, né? E muita gente fica sem acesso à sua subsistência, ao seu ganha-pão. Exato. Tudo isso vai nos enfraquecendo. Eu acho que o senhor já até respondeu a pergunta aqui que eu dei. Quais são os sinais, os sintomas de que estamos sofrendo influência espirituais? Mas eu acho que até o senhor já comentou no final aí. Pois é. Eu fiz umas anotações hoje aqui, porque o senhor sabe que eu sou... É a primeira vez que eu estou participando desse tipo de comunicação. Né? Peço desculpa, tá? De certa forma, me botando em prova, sabatinando o senhor, mas não é uma sabatina, é a sua experiência, a sua qualidade de trabalho que eu quero ver. Até vou pular essa pergunta, que eu acho que o senhor já respondeu, e vou perguntar aqui. Como a pessoa pode se autotratar, desvencilhando-se desses casos obsessões? Ela sozinha. No momento... Desculpa. Não, ela sozinha consegue se tratar, um autotratamento, se desvencilhando desse espírito que está junto. Com certeza. Com certeza, desde que a pessoa tenha consciência de que ela está envolvida. Se ela tiver pensamentos pessimistas, pensamentos constantes, ideia fixa em algum fato desagradável, numa mágoa, numa situação que ficou mal resolvida, numa ofensa, se ela tiver consciência disso, ela pode buscar a solução. Porque esse processo, muitas vezes, ele vai tomando conta, vai minando a percepção das pessoas, quando ela vê, ela está totalmente envolvida, com um comportamento totalmente alterado. Então, aí ela necessita de uma assistência mais avançada, vamos dizer, numa casa, com um grupo maior, que possa tratar os irmãos que possam estar influenciando. Mas para quem? Para os médios que normalmente estão iniciando na doutrina, e até os mais antigos, que às vezes demoram um pouco mais para entender, Evangelho é a solução de tudo. O Evangelho de Jesus consta de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, como o perdão das ofensas, né, o julgamento, aquelas situações que nos colocam em condições de sermos assediados pelo mundo espiritual. Então, Evangelho, prece, o afastamento daquelas situações nocivas que propiciam para que os irmãos desencarnados pensem que o Otávio vai fumar, eu vou fumar junto com ele, o Otávio vai beber, eu vou beber junto com ele. Então, afastando-se desses vícios que nós adquirimos, alguns durante... quando eu falo, normalmente eu não generalizo. Eu acho que toda regra tem exceção. Então, não estou generalizando. Mas acontece em muitos casos. Então, se a pessoa pudesse dar conta disso, se ela envolver-se com o Evangelho, com a prece, vigiar, orar e vigiar as suas atitudes, ela consegue manter a distância. Por quê? A vibração desses nossos irmãos que nos assediam, e eles são nossos irmãos, nós temos que tratá-los como irmãos, entendê-los que eles têm as necessidades, que eles desencarnaram com ignorâncias ou com apegos, e hoje em dia encontram-se numa situação bem complicada, até que eles possam ser esclarecidos, encaminhados, e eles vão se aproximar. Porém, eles vão aproveitar da nossa energia. Se a nossa energia está densa, está grosseira, ela é mais propícia de sofrer essa influência.
E a própria espiritualidade superior, querendo nos ajudar, não consegue, às vezes, se aproximar, porque nós não damos a condição que eles têm, eles necessitam para estarem perto de nós, porque são entidades com uma energia muito sutil, muito leve, pois eles vivem no amor, na caridade, naquilo que nós estamos buscando desenvolver através das nossas existências, eles já estão nessa condição de nos ajudar. Então, se nós estamos pessimistas, se a energia é grosseira, a proximidade é que vai ser com os outros irmãos, que também são necessitados e que precisamos ajudá-los. E isso é fácil. Basta que possamos fazer uma prece. Sentimos que estamos com sensações que normalmente não temos, e que provavelmente não seja um estado físico, né, uma doença física que estejamos adquirindo, nós temos que nos conscientizar que tem irmão necessitando. Eu tenho um médico que, às vezes, outro dia, uma médica me perguntou, eu estou sentindo muita influência, eu acho que eu vou ter que fazer um trabalho. Eu digo, não, minha filha, é que tu, como é médium, está aparentemente sem trabalhar na casa espírita, tu absorve, tu concentra aquelas energias ali e pensa que é tu que está mal. Porque o médium passa por isso. Ele passa um tempo sem estar lá compartilhando aquela energia, doando, recebendo, sendo curado, e acaba absorvendo tudo nessa época, e às vezes ele pensa que o problema é com ele. Então, tudo isso são coisas que nós precisamos aprender a distinguir para poder mantermos à distância esses processos, que não são benéficos para nós. Esses nossos irmãos necessitam, às vezes, de uma prece e de um pedido de socorro. A equipe espiritual vem e vai encaminhá-lo para onde ele está necessitando nesse momento. Desculpa, eu não sei se eu consegui responder. Não, muito bonito. Vou fazer outra pergunta para o senhor, que chegou. E pode mandar em mais, pessoal. Quem está ouvindo pode fazer a pergunta que a Candinha está tomando nota. Que função tem a força do pensamento elevado, com preces, para nos ajudar em mantermos protegidos? Acho que até o senhor já respondeu, sabe? Não, a palavra está corretíssima, e é isso aí mesmo, né? É uma condição que nós temos que nos manter o mais elevado possível. E essa elevação, às vezes, nós estamos envolvidos num processo mental tão danoso e não nos damos conta. Eu já conversei com o nosso pessoal, que eu já me peguei no banho pensando em coisas passadas. Durante o banho, pensando numa provável ofensa que alguém me fez, mas eu não resolvi aquilo ali, mas eu deveria ter agido assim e coisa e tal. Aí, daqui a pouco, graças a Deus, o mentor vem e avisa aí. O pensamento está errado, está te levando para o outro lado. Então, eu acredito que isso ocorra com todos nós. Em alguns momentos, nós somos menos levados a pensar nas coisas boas que nos acontecem, que é abrir os olhos todos os dias, de ver o sol nascer, de podermos, alguns nem isso estão podendo, mas lutar pela nossa sobrevivência. Se não estamos podendo, nós temos oportunidade, estamos vivos, talvez, se nós confiarmos, há de aparecer um caminho para todos nós. Né? Então, são todos esses processos aí que nós vamos nos envolvendo mentalmente e que podem ser danosos, podem nos pensar numa vingança e até nós tornarmos obsessores de alguém, porque existe o obsessor encarnado também. Né? Depende da maneira como nós formos administrar. Orar, sempre pedindo ao Pai, quando a gente notar o pensamento desviou para o lugar, me perdoa, meu Pai, me ajuda. Eu não quero mais falar mal de ninguém. Pai, me avisa quando eu estiver fazendo. A gente faz inadvertidamente. Nós não deixamos envolver. Às vezes é um desafeto, alguém que nos desagradou, teve alguma atitude que não foi muito adequada para conosco, no nosso modo de pensar, e nós achamos que somos vítimas. E alimentamos, né, pensamentos negativos. Isso aí não é culpa, não é a gente se culpar por causa disso, é a gente, em determinado momento, nos darmos conta e pedimos ao Pai para nos ajudar. Até porque sabemos que o perdão não quer dizer o abraço imediato, seria o ideal. Porém, o esquecimento do fato que gerou aquela situação desagradável já é um processo de perdão, já começou. Então, perdão é a palavra mágica na desobsessão também. Se faz muito necessário. Quem estiver passado por um processo obsessivo e não trabalhar o perdão, mas aquele perdão que vem do âmago do ser, da sua alma, do seu coração,
vai ficar reincidindo sempre, volta e meia, vai necessitar, porque o perdão é básico, quem nos deixou isso foi Jesus. Que lindo, gostei. Na obsessão, perguntaram aqui, na obsessão, essa pode ser de algum parente desencarnado nosso? Pois é, esse processo é muito comum e nem sempre é uma coisa voluntária. Ela se torna involuntária, porque nós temos o apego pelas pessoas. E até um determinado limite é normal. Né? Nós somos feitos para isso, nós iniciamos a nossa vida numa família, né? Para aprendermos a amar, a aceitar as dificuldades do outro, as imperfeições que nós julgamos, porque nós sempre enxergamos as imperfeições dos outros. Nós somos perfeitos sempre. Então, nós temos que aprender esse processo. Então, o ser desencarna e nós ficamos aqui lamentando. Lamentando. E o irmão que está no mundo espiritual não se sabe em que condições, porque se ele tinha esclarecimento, certamente ele vai estar bem e já foi logo assistido, conseguiu receber assistência. Porque a assistência, às vezes, está do nosso lado, mas nós não conseguimos perceber, pelo nosso próprio estado mental, pelas coisas que nós criamos durante a nossa existência. E aí esses irmãos, porque a obsessão é só uma aproximação. A obsessão quando ela é vingativa, é uma ação. O espírito está querendo nos prejudicar, nos causar algum dano por um sentimento de vingança. Mas uma aproximação simples com um parente desencarnado também se torna, porque as sensações que ele tem, dele tendem a passar para nós, e principalmente se somos médios, elas vêm com uma intensidade maior, e dessa forma somos envolvidos nessa energia até que possamos conseguir o socorro, ou nós mesmos. Se somos médios, temos o conhecimento, vamos para o Evangelho. Vamos pedir para a equipe espiritual. Todo mundo sabe que a gente, normalmente, quando acha que está sofrendo uma influência, e está um fim de semana, não posso ir no centro espírita, está fechado. Eu vou mentalizar o caso Celi. Veríssimo Rosa 53, meu irmãozinho. Vai para lá, que lá tem como te ajudar. As equipes lá vão te ajudar, vai para lá. Se tiver uma equipe disponível, por favor, encaminha o irmão para lá. Isso tudo são coisas simples que todos nós temos esse poder para fazer. Muito não bonito. sei se eu respondi. Está lindo, gostando muito das suas respostas. A Candinha vai fazer uma pergunta aqui, mais uma aqui, Manchego. Oi. Adriana Corrêa gostaria de saber se os irmãos desencarnados pela Covid-19 têm um atendimento especial na espiritualidade. Os irmãos desencarnados pela Covid estão todos, com as equipes todas envolvidas no atendimento a esses irmãos. Até porque eles faziam parte de um planejamento, eles tinham consciência disso ao reencarnar. É claro que no processo de esquecimento, aqui no mundo material, a gente não vai lembrar. Mas esses desencarnes, eles estavam mais ou menos, já havia um entendimento. Existe nosso, inclusive nosso, é que nós não lembramos. Mas ao retornarmos ao mundo, nós vamos lembrar. Então, a assistência é toda para que haja um direcionamento para esses irmãos, um socorro imediato. Não existe nenhum filho de Deus ao desamparo. Em nenhuma situação, por mais que nos pareça isso. O nosso irmão que está dormindo na rua, ele está envolvido numa energia de proteção, ele não chega a passar um frio, a não ser que isso seja uma necessidade que, já pré-ajustada, porque todo caso é um caso, a gente sabe disso. Mas não existe criação divina sem assistência. Nosso Pai não criaria nada para deixar desassistido. E principalmente nesse processo que foi organizado, porque nós temos que saber que isso foi organizado, não foi ao acaso. Se nós pensarmos isso, nós vamos estar contradizendo aquilo que nós dizemos. Não cai nenhuma folha sem que Deus permita. A maioria de nós já falou isso alguma vez ou já viu em algum lugar. E essa é a maior verdade. Toda situação que nós vivemos, o nosso Pai está lá. Ele sabe o porquê, ele permitiu e quando ele achar que terminou, terminou. Acontece que ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas. E nesse processo, muitas vezes, nós nos comprometemos. O nosso próprio mentor não é autorizado
a influenciar as nossas escolhas. Ele pode até nos dizer, Otávio, não vai por ali, não vai por ali, mas eu posso ser surdo a isso, não estar em condições de ouvir, ou a minha própria índole me levar para o caminho errado. Só que a lei de ação e reação, em algum momento, vai ter um complemento para estabilizar essa situação, para equilibrar. Mas fugir um pouquinho da resposta, mas a situação é assim. Em nenhuma situação existe irmão desamparado, principalmente no Covid. É o trabalho maior das equipes. As equipes, o mundo espiritual nos avisa que as equipes estão envolvidas totalmente nisso e na assistência dos próprios irmãos que se encontram nas ruas, esses obsessores, nós chamamos. As equipes estão na assistência porque eles estão desesperados buscando os meios materiais que eles eram acostumados. Se ele desencarnou, ele era um viciado em fumo, vamos dizer, é só um exemplo, ele está procurando lugar e não está achando concentração de pessoas. Então, a equipe espiritual narra que eles estão tendo um trabalho também com essas pessoas, com esses desencarnados que acham as ruas vazias e não acham aonde procurar aquilo que eles estão buscando. Então, a nossa fé nos leva a sempre entender que a espiritualidade nos diz: todos estão amparados como sempre estiveram. Tá? E os processos desencarnatórios deles são muito rápidos, justamente para evitar o sofrimento do corpo. O espírito não leva a sofrimento. O sofrimento fica ali, morre com o corpo. Mas, dependendo do entendimento, ele leva a sensações. E para atender essas necessidades é que as equipes trabalham e nos socorrem. As pessoas que ainda não viram o filme Nosso Lar, o exemplo maior está ali. De como somos socorridos, as equipes durante a Guerra Mundial, se desdobrando para atender, para encaminhar para as casas de socorro, ali nos traz um entendimento perfeito desse processo todo. Então, a irmã que faz essa pergunta tenha certeza de que esses irmãos são amparados, mas as nossas emanações, as nossas orações, os nossos pedidos reforçam esse atendimento e chegam até eles, em forma de vibração, de melhoria de estado, de recomposição mais rápida, e aceitação para dar prosseguimento, porque a gente sabe que a vida continua. Desculpe se demorei muito aí para responder. Tem outra? Tudo bem, Andréia? Um beijo para ti e o outro para a Adriana também. Agora está na hora da nossa propaganda. Comerciais? Dos patrocinadores agora. Tá Só certo. Um minutinho. Vamos iniciar aqui. Vamos primeiro falar de lembrete. Todas as sextas-feiras, a partir das 2h30, vai estar o pessoal do Brechó e a sua equipe para receber doações de alimentos e roupa. E também, todas as sextas-feiras, vai ter gente na secretaria de tarde, a partir das 2h30, vai ficar aberta a secretaria para receber mensalidades, e quem quer comprar algum floral também já pode fazer. Então, está feita a nossa propaganda, que continue nos ajudando, a vaquinha, que é o sede.com.br, e quem puder pagar alguma coisa, de alguma forma, pagar a sua mensalidade, porque a casa continua aberta nos nossos corações, aberta, nos esperando espiritualmente, todos os mentores, companheiros espirituais de cada um, do trabalho, da equipe, estão juntos, esperando com a casa aberta, higienizada, preparada para quando abrir, podermos nos sentir assim, muito reconfortante, aquele ambiente de muito lazer e prazer. Então, nos ajude a continuar com essa alegria no interior, esperando o momento de retornarmos àquela porta da casa de Deus. E tem mais perguntas chegando. O que mais tem aí? A Candinha vai fazer a outra. A Carla pergunta: nós, como trabalhadores do passe de desobsessão, caso de necessidade de atender algum integrante da nossa família, por exemplo, um filho, poderá ser feito? A senhora, desculpa, eu não entendi o final da pergunta. Vou ver. Vou ler novamente. Nós, como trabalhadores do passe,
desobsessivo no caso de necessidade de atender um integrante da família, por exemplo, um filho, poderá ser feito? Então. A sua alma voltou. Entendeu a pergunta, Samuel? Entendeu? Entendi. Ela quer atender É que a prática não é recomendada. A prática não é recomendada, né? Porque para fazermos um atendimento em especial, nós precisamos lembrar de Jesus, que falou, aonde houverem dois ou mais... Samuel, às vezes, está saindo fora. Saiu, Sharon. Ele saiu fora. Uhum. A prece, a concentração, tudo pode ser feito. E a própria equipe vai fazer isso e vai nos socorrer nesse momento. Porque nós corremos o risco de um espírito que encontra-se envolvido necessitar dar uma comunicação, porque ele desconhece que estamos em pandemia, que a casa espírita está fechada, vai ser o local, e dependendo da mediunidade, dependendo de como vai estar aberto o campo espiritual dessa pessoa, ele pode querer dar uma comunicação. E o fato de eu ser um trabalhador em passe desobsessivo não revela a minha condição de entendimento de quais providências tomar. Então, não será recomendável que eu vá aplicar um passe e nem necessário. Ao contrário, esse meu conhecimento vai me ajudar a reforçar a comunicação com a equipe espiritual. Eu vou pedir um socorro, vou dar um tempinho, a equipe já está em volta. Nós temos equipes todo o tempo, nós temos guardiões, nós temos a nossa volta sempre. Mentalizar, fazer uma prece, estou necessitando, me ajuda, meu filho. E o certo é fazer à distância ou então com um grupo maior. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas isoladamente não é recomendável, mas também não é impossível. Mas jamais nós iremos recomendar para não nos comprometermos e dizer, o Otávio recomendou que podia não. Não é recomendado. No mínimo, normalmente, que tenham duas pessoas iniciando um trabalho, fazer uma prece, pedir a presença da equipe e coisa e tal, e se for o caso, às vezes tem que doutrinar, porque normalmente o segredo da coisa está na doutrinação que vai se fazer com aquele irmão que está assediando. O irmão está ali se assediando, vai depender do convencimento que nós tivermos para com ele. Porque isso é a beleza da doutrina, é a tentativa de convencer o espírito da situação dele para que ele aceite o atendimento. Diferente de outros processos que são praticados em outras religiões, ou coisa assim, e também não sendo como uma crítica, mas nós sabemos que o convencimento é que realmente vai encerrar ou não o processo. Se nós conseguimos convencer, se o doutrinador for bom, se o doutrinador tiver moral para passar para o espírito, porque não adianta eu fazer uma coisa e chegar lá e querer dizer para o espírito outra, eu corro o risco dele me dizer, mas tu não te dá com o teu irmão, tu na tua casa, tu é um tirano doméstico, tu tiraniza a tua família. Isso pode acontecer e parece que já aconteceu em alguns casos. Então, é por isso que a gente aconselha que o trabalho seja feito em conjunto para ter segurança. Mas um trabalhador dentro de casa pode pedir por qualquer um dos seus familiares. E não precisa esperar a quarta-feira. Uma coisa que eu peço que o pessoal entenda é que quando a gente pede o atendimento, às vezes na própria CL, no papel lá, no papelzinho, que eu vou botar na caixinha, não vai ser no dia que o grupo se reúne que a irradiação vai acontecer só. Vai acontecer realmente naquele dia, uma egrégora de um grupo. Mas hoje é domingo e eu pedi hoje, a equipe espiritual já está hoje atendendo o meu pedido, de acordo com as diretrizes do Pai. Não, é para curar, não é, vai ser assim, vai ser assado, porque todo o processo difícil tem aprendizado para o irmão que está envolvido e muitas vezes para a família toda. Então, aquele processo ainda não atingiu o objetivo, a tendência dele é que persista por algum tempo. Então, tudo isso é o nosso entendimento.
por ser trabalhador do PD, não me credencia para chegar em casa e querer fazer passe desobsessivo, né? Até porque, foi bom falar nisso, o passe desobsessivo foi uma coisa criada pelo seu esposo, pelo nosso presidente Paraguaçu. Certamente ele teve uma intuição, né? E foi uma coisa muito interessante, porque agilizou o processo e facilitou e deu condições de atendermos mais pessoas num tempo bem menor. Porque antes antigamente se formava uma mesa, não estou dizendo, não estou falando nem em termos de CL, porque eu não participei dessa forma, mas no outro lugar era uma mesa, aí trazia o assistido, né? Aí os espíritos davam passagem, eram doutrinados, e era um processo muito demorado. A partir do momento que o presidente passou a entender de forma diferente, ele agilizou o processo. Um passe desobsessivo pode ser dado em 3, 4, 5 minutos, né? Dependendo do grau da obsessão. Então, fique registrado que, eu acredito que todo mundo saiba, mas o passe desobsessivo foi criado pelo senhor Walter Paraguaçu e dá muito certo e vem se aperfeiçoando cada vez. É claro que tem uns tropeços, tem um pouco entendimento, tem um misticismo de pessoas que querem que haja manifestação espiritual, aquela manifestação de uma forma antiga, que o espírito pulava, se rebelava, tinha que chamar guardião, tinha que prender com corrente dourada e coisa e tal. Isso, professor, já foi tudo simplificado. Tanto nós evoluímos, né, e as equipes são muito mais evoluídas, que hoje em dia já não precisa manter um irmão num campo mental ali inativo, sem poder se manifestar, né, se ele estiver muito rebelde, e o processo se desencadeia de uma forma bem melhor, bem mais tranquila, com menos desgaste para os próprios médicos. Acredito ter respondido, e agradeço, se foi isso. Querida resposta, gostei muito de ouvir. Querido, mais uma perguntinha aqui. Eu tenho mais chegando aqui. O pessoal quer saber de ti. Tu tens conhecimento, então estão certo em aproveitar a tua qualidade desse rapaz, seu Malman. Como eu dizia no início, é maravilhoso e hoje, agora, vocês estão confirmando aquilo que eu prometi, de certa forma, dizendo no início que o quanto era importante ouvir. Seu Paulo, podemos afirmar que a desorganização e desequilíbrio mental facilita o enfraquecimento do nosso próprio corpo físico, nos colocando em defesa às doenças? Com certeza. Com certeza. Tudo parte da nossa mente. Então, nós nos colocamos muitas vezes nessa condição e não é culpa nossa. Eu não estou falando para que ninguém se sinta culpado. Mas, inadvertidamente, às vezes nós recebemos a notícia de uma doença e é claro que o primeiro impacto vai vai nos deprimir, vai nos deixar para baixo, vai nos proporcionar até um próprio desespero, porque a gente sente que foi marcado, né? A morte chegou. Agora deu para mim, coisa e tal. E esse estado vai ajudar a agravar aquele processo. Assim como aqueles processos, e isso que eu falo não é coisa minha, é coisa, né, dos estudos que temos. O nosso perispírito, que registra todas as nossas existências, tem todas as marcas daquelas doenças que nós passamos, das coisas boas, das coisas más. Fica tudo gravado no perispírito. E às vezes nós nos desenvolvemos num processo depressivo, porque o processo depressivo é uma das piores chagas da nossa humanidade. Tá? Fora do Covid, porque o Covid a gente sabe, tá aí, não sabe onde é que está, mas quando ele ataca a gente sabe. E a depressão vai pegando aos poucos, eu fico magoado com uma pessoa, aí não resolvo aquela situação, não consigo perdoar, e aquilo vai me colocando num estado mental e energético muito negativo, e isso vai agir no meu corpo físico. Existem casos, nos conta a espiritualidade, de que irmãos reencarnaram com definidade, com situações definidas. Eu vou, por exemplo, encarnar para fazer as pazes com o Paraguaçu, para fazer isso, fazer alguma coisa e tal. Mas nesse caminho, eu esqueci, passei pelo processo de esquecimento, cheguei aqui, esqueci de tudo, né? E vou me deixando levar pelas situações negativas, porque elas são muito fáceis de nos arrastarem pela afinidade que tem com a nossa maneira de ser.
vou me deixando levar, coisa e tal. De repente, aquela situação, ela vai suscitar lá uma situação de câncer que eu tive numa existência. Porque ele está registrado no meu perispírito. E algum fator vai ativar aquele processo e eu vou passar por uma coisa desnecessária, que seria desnecessária. Porque não existe nada desnecessário. Né? Sabemos que Deus, né, se nós admitimos que Ele comanda tudo, né, existe ali aquela oportunidade. Mas aquela nossa fraqueza, né, nós mesmos nos enfraquecemos. Porque se tivermos uma posição otimista perante uma doença, se nós conseguirmos no Evangelho ver aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus passou, nós vamos encontrar subsídio e depois no amor da família também. Porque a nossa família é a coisa mais importante que nós temos. Nós temos que conseguir nos relacionar com todos, independente da forma como cada um vive, como se comporta. Né? Nós estudamos para entender a fraqueza do outro. E enxergando a fraqueza do outro, nós conseguimos enxergar a nossa. E podemos, no orar e vigiar, pedir ao Pai, me ajuda. Como eu já falei anteriormente. Pai, me ajuda. Eu já fiz isso. Me ajuda, Pai, porque eu não quero, esse erro eu não quero cometer mais. Na hora que eu cometo, vem a intuição mental e diz assim, tu errou de novo. Então, me ajuda, por favor, de novo para a próxima. E assim a gente vai tentando. Mas as tentativas são reconhecidas pelo nosso Pai. Ele nos ajuda com isso e ele coloca aquilo como um fator positivo na nossa evolução, de forma que, às vezes, cometemos atos graves e a reparação vem de uma forma tão sutil, tão fácil de resolver, porque o Pai viu os méritos de cada um. É um Pai maravilhoso, que ele vê tudo que os filhos fazem. Um outro dia, há pouco tempo, ainda ouvi ou li em algum lugar, não precisa pedir perdão para Deus. Ele já te perdoou. Ele já sabia como é que tu era. Tá? Claro que a gente sabe que tem esse compromisso de mostrar a submissão, o entendimento e a aceitação da situação que nós estamos vivendo para poder crescer. Mas, então, assim, processo depressivo, de tristeza, de mágoa, vai influenciar na nossa família de uma forma, na nossa saúde de uma forma muito negativa. Temos que reconhecer o sol, né, os nossos animais, as coisas boas da vida, né, os nossos encontros agora, através da internet, um longe do outro, mas estamos sabendo que estamos bem. Esse já é o nosso consolo. Momentaneamente está tudo bem, vamos conseguindo levar. Temos uma casa que nos acolhe. Quem pode, né, fazer uma doação, um auxílio, esse é o momento. Porque nós não temos, a maioria de nós não tem condição de sair solucionando todos os problemas da humanidade. Mas nós temos que direcionar para alguém. E a nossa caridade tem que ser um pouco daquilo que nós também temos, porque nós desfazermos do supérfluo, do que está sobrando, do que nós já não vamos mais utilizar, é um bom ato, é uma atitude válida. Mas quando nós temos 2 pães e repartimos um com o nosso irmão, essa é a reflexão do ensinamento de Jesus. É dessa forma que ele quer. Mas também não adianta eu fazer para bonito. Estou fazendo isso. Não. Eu tenho que ter aquela vontade, tem que ter dentro do meu coração. Porque isso aí é que reafirma que eu consegui evoluir alguma coisa. Que a prática do bem me dá um retorno de felicidade, que eu fico satisfeito quando eu vejo, com essa bobagem aí, o irmão ficou rindo, ficou feliz. E dessa forma, ele também já me olha diferente. Eu já recebo uma emanação diferente, uma energia diferente. Porque todos nós podemos modificar o universo. Né? Toda a nossa energia pode modificar alguma coisa sempre para melhor, de preferência, né? Deixar de lado, que a gente já está num momento que não se admite mais pequenas práticas. Até o momento que nós vivemos, a gente acredita que seja para isso. Né? Está havendo uma adequação no universo para quê? Para que cada um vá para aquela morada do Senhor que Jesus falou. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? No momento a adequação é provável que seja sendo introduzido para que dessa forma cada um possa viver num mundo mais adequado. Sempre com a possibilidade de que possamos acrescentar, possamos melhorar. As nossas falhas, os nossos defeitos, que fazem parte, aquela justificativa de que errar é humano, é uma verdade,
mas não serve para toda hora ficarmos errando e praticando. Errar é humano, errar é humano. E aí passou a mão por cima e ficou bonito. Né? Tem algumas situações hoje em dia que se vê, nosso fulano pedir desculpa, tá tudo bom. Tá? E às vezes a situação é muito grosseira. E às vezes a desculpa que o irmão pediu não foi do coração. Ele se submeteu a uma situação que é favorável para ser aliviado naquela prática que ele fez. E, por favor, isso não é uma crítica. É só uma constatação do que a gente vê no dia de hoje. Né? E a coisa vai ficando. Não, é bem mais profundo. Tem que sair muito mais de dentro de nós. Nós temos que aproveitar o que estamos fazendo, né, para poder não ter resultado e recompensa, que não se deve buscar isso. Né? Se faz o serviço bem feito, não se fez mais que a obrigação. Às vezes a gente reconhece, dá um elogio. Pode falar. Me prolonguei. Mais uma perguntinha, estamos chegando no final da parte. Uma perguntinha assim: a música, como uma boa leitura, nos ajuda a mantermos uma boa energia? Claro que sim. Né? Tanto a música quanto a leitura. E a música é a minha principal companheira. Então eu posso dizer de cadeira, até porque, se o senhor não sabe, eu sou músico. Né? A minha profissão, meu sustento veio da música através do Exército Brasileiro, onde eu entrei como soldado e saí mestre de banda como subtenente quando me aposentei. Mas agora, o problema é só a seleção, né? Porque certamente não é toda a música que vai nos proporcionar uma situação de melhoramento, de crescimento. Infelizmente, nós temos também aí, como temos livros, né, que não retratam a verdade, que omitem um interesse comercial por trás, ou coisa assim, e que certamente talvez não vá nos trazer. Agora, tudo tem uma medida, nós temos que saber a medida. Né? Por mais difícil que possa parecer uma obra literária ou musical, nós temos que entender a medida, ver, se eu estou envolvido só num determinado tipo de música, quem sabe aquele ritmo daquela música está ajudando o meu obsessor a satisfazer-se. E o problema não é satisfazer o obsessor. O problema é nós prejudicá-lo. Nós vimos a prejudicá-lo com aquele nosso hábito. Ele vai gostar, vai ficar perto, ele entende menos que nós, por estar nessa condição, ele entende menos que nós. E, quem sabe, eu posso estar prejudicando a ele e criando um ciclo vicioso, uma sintonia desnecessária que vai me causar algum prejuízo em algum momento. Mas a música, eu acredito que seja das melhores, ou talvez a melhor terapia, assim como a leitura, né, a leitura bem fundamentada. Nós sabemos que tem muita obra comercial, dissociativa, que fere religiões, que entra em contradição. Temos que entender, né? E nós temos essa condição, né, de analisar a obra, ver se ela vale a pena, mas eu ainda volto ao que eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo. Evangelho de Jesus tem a solução para tudo. Tem a solução para tudo, qualquer situação. Agora tem que saber usá-lo bem. Até porque o Evangelho não se lê para ler e passar para a questão seguinte. O Evangelho a gente lê e tenta aplicar para a nossa vida. Que bom. Temos que passar, no mínimo, uma semana observando. Hoje eu li sobre o perdão. Eu tenho que passar uma semana vendo se eu perdoei ou não, se me adiantou aquilo ali. Você não tem que voltar e ler de novo. E assim não tem número de vezes para possamos lê-lo. Então, não desista de nenhuma obra. Todas as obras são importantíssimas no nosso entendimento. Mas o Evangelho de Jesus tem solução para tudo. Isso. Então, eu perguntei certo sobre a música para quem entende muito de música, que é o senhor. O senhor tem uns minutinhos aí para fazer a despedida. Esse público que lhe ouviu, gostou, permaneceu, vários amigos nossos lá do SEB, lhe apoiando, aplaudindo, mandando coraçãozinho. Então, meus parabéns, o senhor foi um homem privilegiado pela essa qualidade, capacidade da sua existência. Está com a palavra para despedir. Tá bom. Eu ainda vou aproveitar fazendo um comercial rápido aí, me dando esse direito, de citar aqui nesse momento, porque eu estou afastado deles há bastante tempo, desde março, não os vejo, mas quero que saibam que estão no meu coração
principalmente esse grupo que trabalha comigo. É lógico que todos os outros trabalhadores da casa também. Mas aqui o Rafael, o Luiz Popkivski, o Gilney, a dona Selmira, a dona Terezinha, a Esther, a Thaís, a dona Helena Pontremoli, a Carla, que o neto dela deve estar nascendo hoje, ainda está no hospital com a filha, e a dona Cristina Magesse Belo, trabalham comigo no grupo da quinta-feira, e na segunda-feira à tarde nós temos a dona Ana Manara dirigindo, na terça o Rafael, na quarta a dona Selmira, e na quinta sou eu que fico com o grupo. E aproveitando para finalizar, eu peço que o senhor me conceda autorização para convidar a todos que estão envolvidos nesse momento para fazermos uma vibração. Essa vibração está no nosso evangelho, no final, tá? Mas eu vou convidar todos para que nós possamos nos envolver, possamos bem relaxados, ouvindo essa música que está no fundo, para que possamos vibremos pela paz da terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos, pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pela reabilitação dos que estão presos, pelos viciosos, pelo reerguimento dos decaídos, pelos trabalhadores do bem, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo nosso trabalho, pelos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos e inimigos e por nós mesmos. E assim, então, eu agradeço a todos, agradeço ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade, pelo senhor presidente do Centro Espírita, também por esse convite maravilhoso para que eu inaugurasse essa nova condição, né? Eu me sinto satisfeito, feliz, e me sinto reencontrando todos esses trabalhadores com quem eu tenho a satisfação de conviver nos dias ditos normais, né? Mas em toda a minha existência eu agradeço por isso. Que assim seja. Agradeço. Aquele dia vai se despedir. Haja coração. Muita emoção. Parabéns, seu Mauro. Parabéns. Obrigado. Muito bonito. Tem dois Parabéns para todos nós. Tem 2 recadinhos aqui de 2 pessoas muito queridas. A Ana Elise. Como eu amo você, paizinho. Obrigado por tantos ensinamentos. A minha filha. A Jo diz assim, iluminado. Eu vou dizer o que ela escreveu aqui. Tá? Iluminado esse veinho. Tá bom, muito obrigado. A Melissa é minha filha. Não, é minha filha, não vale. Então, vou me despedir, já estou chegando ao final. Quero primeiro também agradecer ao senhor a qualidade que trouxe, a capacidade maravilhosa de nos prender, ouvir esses ensinamentos pela experiência da vida, que ficamos muito felizes de ouvi-lo e pretendemos também trazê-lo outro dia novamente para repetir outras coisas iguais nessa mesma qualidade. Agradecemos a Deus pelas mãos que nos dão, agradecemos Jesus pelas mãos que com ela posso eu afagar as lágrimas daqueles que choram, abraçar aqueles que caem com a mão forte, poder levantar, apertar o peito. Obrigado pelas mãos que me sustentaram na primeira vez na terra, me chamando de filho. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo alimento que eu como, o alimento que eu planto, eu colho, eu posso fazer, eu trabalho. As mãos que ensino, mãos que opero, mãos que curo, mãos que trabalho. Obrigado pelas mãos, Jesus. Obrigado pelos olhos que vejo na tua terra que me colocou nesse grande jardim da vida que eu estou. Obrigado pelos ouvidos que eu ouço essa canção. Eu vejo o mar, eu vejo a lua, eu vejo o céu, eu vejo o azul, eu ouço a tua canção da terra dos teus irmãos. Obrigado, Jesus, pelos meus pés, que com ele
Eu ando, eu corro, eu pulo. Que maravilhosa ter os pés, Senhor. E peço, Jesus, daqueles hospitais agora, no silêncio, talvez, dos olhos daqueles que estão lá, corre uma lágrima pedindo a Jesus a esperança de retornar à terra e poder com eles, os pés, caminhar. Obrigado, Pai, por esses irmãos que possam se curar. Obrigado, Senhor, que eu te peço naqueles presídios onde estão desorientados, jovens, moços, que possam nessa hora ganhar a luz, a esperança de te enxergar um mundo diferente, poder ajudar. E peço, Pai, nas minhas orações que eu faço, por aqueles que tiveram mais coragem do que a minha e pediram suas provas muito maiores. O cego, paralítico, mudos, não ando, não falo, não enxergo, e possam eles ser abençoados cada vez mais pela sua coragem que tiver, porque ele sabe por que ele pediu. Por isso, Pai sempre me responde. Um dia, um amanhã, um depois, outra vida, vão poder andar, olhar, correr, brincar, saltar. Que bom estar na terra, Jesus, e em teu paraíso possa eu continuar. Com esses irmãos que falaram, com esses irmãos que sempre falam maravilhas desse mundo, possa eu ter a alegria de estar junto. E nessa caminhada com a família, te dizer, Jesus, obrigado por eles. Obrigado por nos dar a permissão de continuarmos em teu paraíso, Senhor. Obrigado, seu nome, o nosso de coração agradecimento e permaneça feliz com aqueles que tu ama muito. Somos um série, é um todo. Muita paz. Obrigado.